Gênesis capítulo 9, fica aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar aí até o verso de número 17. Gênesis 9, do verso 1 até o verso 17. Acompanhe aí a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo o animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as futuras gerações, porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. As águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que há sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Santo Deus, te rendemos graças pela bênção da comunhão, te rendemos graças, ó Deus, pela bênção do corpo de Cristo, esse corpo visível que é a tua igreja. Te rendemos graças, ó Deus, porque estamos em aliança com o Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor sobre as nossas vidas, e nós te rendemos graças, ó Deus, porque podemos cultuar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E louvamos o Teu nome, ó Deus, porque a Tua palavra é aquela que nos ilumina, que nos guia, que nos orienta, que nos transforma. Então a nossa oração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Quebranta-nos, transforma-nos, limpa-nos. Oramos por isso, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como viver a nova vida? Eu creio que esse texto nos convida a pensar sobre isso. O dilúvio veio, trouxe implicações devastadoras, quase que um aniquilamento, e agora nós nos deparamos com esse momento de recomeçar, reconstruir. E eu acho muito interessante, porque quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei fazendo um paralelo com aquilo que estava acontecendo, ou que estava para acontecer com a nação de Israel. Vocês, eu acredito que boa parte aqui de nós há de se lembrar que Moisés, ele está juntamente com o povo muito próximo de entrar na terra prometida. Então, eles estão depois dos 40 anos de peregrinação, sem contar os 400 anos de escravidão, eles estão agora na reta final da sua jornada. Eles estão nos momentos que antecedem a entrada na nova terra. E entrar na nova terra, irmãos, era sinal de nova vida, era sinal de recomeçar a vida, era sinal de estar num ambiente, num lugar absolutamente diferente de tudo aquilo que eles conheciam na vida. Eles nunca tinham propriedade, aquela geração, não sabia o que era isso, não sabia o que era plantar e colher para si mesmo, não sabia o que era prosperar, a vida era difícil, a vida era árdua. Então o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida, e agora eu creio que
este texto, ele estabelece esse paralelo. Enquanto a arca, ela repousa no Monte Ararat, as águas do dilúvio já se foram, e agora Noé com a sua família, eles têm que sair, e é tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar, é um mundo novo, é um novo tempo para a vida daquela família. E eu fiquei pensando aqui, o que o Senhor queria ensinar a Israel que estava para entrar na terra prometida, e o que Deus queria ensinar aqui a Noé e a sua família. E o que o Senhor quer ensinar a mim e a você também. Eu creio, irmãos, que o texto nos convida a pensar sobre duas coisas, e eu quero caminhar nelas aqui. Como viver a nova vida. Como que nós podemos caminhar, como que nós podemos viver, quais são os elementos, quais são aqueles ingredientes extremamente necessários para uma vida que possa realmente glorificar ao nosso Deus. Do verso 1 até o verso 7, irmãos, eu creio que o Senhor queria ensinar a Israel que eles deveriam viver com humildade. Com humildade, eu vou dizer por quê depois. Então, a partir do verso de número 8, o que o Senhor queria ensinar a Israel? Que eles deveriam viver a nova vida baseada na fidelidade de Deus. Então, são duas coisas que esse texto nos convida a pensar, e vamos então caminhar nelas. Como viver a nova vida? Como agora retomar? Como reiniciar? Então, o Senhor está ensinando para Noé, e como objetivo era de trazer uma palavra à nação, que depois de 40 anos de peregrinação, estava agora prestes a entrar na terra prometida. Deus queria que eles entrassem naquela terra e guardassem com muito carinho no coração essas duas informações, que elas são essenciais para a sobrevivência, para a permanência de Israel naquela terra prometida. Como viver a nova vida? Viva a nova vida com humildade. Por que eu digo isso, irmãos? Como que começa o texto? O que Deus fez? Olha aí para a sua Bíblia. Deus abençoou. Irmãos, isso é maravilhoso. É um povo que depois de 40 anos, é um povo que depois de 400 anos no Egito, o Senhor visitou aquele povo de maneira extraordinária, de maneira gloriosa, de maneira sobrenatural, de maneira fenomenal. Deus conduziu aquele povo no deserto, e o Senhor fez questão de dizer para eles: olha o que eu fiz com vocês ao longo desses 40 anos. Olha quantas coisas vocês não vivenciaram, quantas libertações, manifestações da minha provisão sobre a vida de vocês. Não se esqueça o que eu fiz com vocês. Não se esqueça dos atos gloriosos. Eu sou o Deus que abençoa. E agora Noé, ele sai com a sua família, e Deus então lhe dá esta palavra. Deus é quem abençoa. Quais as implicações disso então na prática, irmãos? O que o Senhor estava querendo ensinar? Por isso que eu entendo que aqui o texto nos convida a pensar a respeito de viver a nova vida com humildade. Humildade porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não tiveram. Não tiveram porque quiseram ser como Deus. Não se sujeitaram, não se contentaram, não se alegraram com a condição, com a posição que eles tinham. Eles queriam mais, mas não mais de Deus. Eles queriam mais para viver sem Ele. Eles queriam mais para não depender dEle. Eles queriam mais para não se sujeitar a Ele. E aqui então, Deus começa neste novo mundo, depois de uma manifestação do juízo, ele começa dizendo: Deus abençoou. Isso aqui, para o povo de Israel, faria toda a diferença na vida daquela nação. Deus é quem abençoa. E quando nós temos consciência de que tudo que temos, tudo que somos, é bênção de Deus, irmãos. Só os humildes reconhecem isso. Os soberbos não. Os soberbos batem no peito e dizem: é a minha força. Os arrogantes batem no peito e dizem: eu sou autossuficiente. Foi a minha capacidade, foi a minha intelectualidade, foi a minha gestão, foi isso, foi aquilo. Os humildes não. Os humildes olham para o coração e dizem: tudo que temos e tudo que somos procede do Senhor. Então o texto começa dizendo: e Deus abençoou, e eu quero aqui destacar 4 coisas da bênção de Deus sobre o povo. Como que Deus abençoa esse povo? Verso 1, Deus abençoa com a multiplicação da vida. Aqui nós temos uma recomendação muito semelhante ao que nós encontramos em Gênesis 1, verso 8. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra.
Deus está fazendo com Noé, ou falando com Noé o que ele falou com Adão. É tempo de multiplicar, é tempo de crescer, é tempo de gerar filhos, é tempo de expandir, e Deus abençoa esta nação com a multiplicação da vida. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. Já falamos que a ideia não era de encher a terra apenas de indivíduos, mas de encher a terra de adoradores. Quando a gente casa para a glória de Deus. Quando a gente tem filhos, e nós criamos filhos para que eles sejam também servos de Deus, adoradores. Nós não criamos filhos apenas para que eles trabalhem, ganhem dinheiro, sejam ricos. Nós criamos filhos para que eles sirvam ao Senhor. Criamos filhos para que eles vivam para a glória do Senhor. Então, aqui o texto nos convida a pensar nessa primeira bênção. Israel, viva com humildade diante de mim, porque eu sou o Deus que abençoa. E abençoa com o quê? Com a multiplicação da vida. Ele é o autor da vida, é Ele quem nos dá a vida procede de Deus, a vida é preciosa para Deus, a vida vem de Deus. Segunda coisa, irmãos, viva com humildade, viva a nova vida com humildade diante de Deus, porque Ele nos abençoa com a multiplicação da vida, mas Ele nos abençoa com a provisão para a vida. Irmãos, do verso 2 em diante, o texto diz assim: todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. O pecado afetou a relação. Bicho tem medo da gente, sim ou não? Eles têm medo de nós, né? Isso não acontecia antes da queda, agora a relação mudou. Por isso que de repente a gente passa em determinados lugares, os animais nos veem, e às vezes ao invés deles correr, o que é que eles fazem? Eles nos atacam. Vocês querem nos exterminar. Eles partem para cima da gente. Porque a relação ficou estremecida entre o homem e os animais. Não dá para a gente ir numa savana, deixa eu brincar com um tigrezinho aqui, passar a mãozinha, não dá certo, não combina, não é? Vamos entrar ali no Amazonas, a gente vê uma sucuri, vou levar para casa um animal de estimação, não dá certo esse negócio. Porque ficou estremecida a relação. E às vezes nós não entendemos isso. E tem gente que quer criar crocodilo em casa, quer criar serpente em casa. Não são animais domésticos, existem animais domésticos para se criar em casa. Outros não, tem que ficar longe de nós mesmo. Quanto mais longe, melhor. Eu acho muito assustador quando a gente vê, às vezes em Miami, na Flórida, aqueles crocodilos enormes andando assim para os quintais das casas. Assim, Jesus amado, se a gente vê isso aqui no Brasil, já pensou? Avenida Paulista, os crocodilos andando. Não dá certo, não é? Então, irmãos, Deus abençoa com a multiplicação da vida, Deus abençoa com a provisão da vida, porque o texto continua dizendo assim: tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. O homem continua com essa responsabilidade, com essa autoridade. Tudo que se move e vive servirá de alimentos. Assim como lhes dei a erva verde, lá antes de Adão pecar, o homem possivelmente ele era mais vegetariano. A carne, a proteína animal não fazia parte, parece até então, do cardápio do homem. Mas depois do dilúvio a configuração mudou. Parece que o homem se tornou um ser mais carente de uma proteína animal. Parece que isso tem a ver com o dilúvio, certamente que sim, mas agora as questões alimentares do homem, ela se expandiu. Os animais não estavam na dieta, agora estão. Ele pode cultivar, pode sim matar, pode sim se valer da sua carne, e o texto fala sobre isso, né? Eu lhes dei erva, agora eu lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Então Israel deveria entender que viver com humildade a nova vida é ter essa consciência. A vida procede de Deus, mas a provisão para a vida também é bênção de Deus. Por isso que quando a gente vai comer nas refeições, nós costumamos às vezes o quê? Agradecer. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado porque o Senhor cuida, obrigado porque o Senhor concede à terra a bênção da fertilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui então nós temos esta compreensão.
o Deus que abençoa com a multiplicação da vida, o Deus que abençoa com a provisão para a vida, o Deus que abençoa com a autoridade para a vida. Porque, irmãos, o texto vai dizer que tudo que eu fiz está sob o domínio de vocês. Vocês têm autoridade neste mundo criado por Deus. Os animais terão medo de vocês, porque vocês são autoridade, e autoridade devidamente constituída por Ele mesmo, pelo Criador, pelo Senhor. O homem continua debaixo desta responsabilidade, do seu mandato cultural, ele tem domínio sobre estes animais, e assim por diante. Então, este homem tem autoridade para viver neste mundo criado e viver com autoridade diante do Senhor. Os animais têm medo de nós, porque eles sabem que nós estamos debaixo desta autoridade dada por Deus. Não é interessante isso, irmãos? A criação sabia disso? Não é interessante que Noé não teve que sair caçando nenhum dos animais, ele teve que ficar apenas separando os animais que haveriam de entrar, porque Deus os trouxe todos e os fizeram entrar na arca? O Deus de toda a criação faz isso, não é? Nada que existe debaixo do sol está fora do controle e da soberania de Deus. A Bíblia chega a ponto de dizer que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. A Bíblia chega a dizer que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Esse é o domínio do Senhor. E aqui ele dá autoridade ao homem para que ele viva debaixo do sol com essa responsabilidade, com essa autoridade. Mas há uma quarta coisa que o povo de Deus deveria entender. Como viver a nova vida? Vivendo com humildade diante do Senhor, entendendo que Ele é quem nos abençoa com a multiplicação da vida, Ele nos abençoa com a provisão para a vida, Ele nos abençoa com a autoridade para a vida e Ele nos abençoa com a proteção da vida. Olhe comigo o verso 5. Que coisa linda. Aqui ele começa a mostrar o seguinte: certamente requererei o sangue de vocês. Animal não se come com sangue, já diz o verso 4. Quando se mata o animal, deixa o sangue escorrer. Porque sangue é vida. E o sangue é importante na cultura do povo hebreu, porque, sobretudo, ele apontava para o sangue de Jesus Cristo, que seria derramado na cruz. Mas o verso 5 diz assim: certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas olha que coisa interessante, e por isso o verso 7 diz: mas sejam fecundos, vocês não têm que trabalhar para exterminar a vida, vocês têm que viver para preservar e multiplicar a vida. Sejam fecundos e multipliquem-se, povoem-se a terra e multipliquem-se sobre ela. Recentemente eu vi um dado de que o Brasil, salvo engano, ele tem na sua população mais mulheres do que homens. E há uma razão óbvia: os homens morrem mais rapidamente. Acidentes, drogas, violência. Um país em que 60 mil pessoas morrem todos os anos, acredito eu que a grande maioria são de homens e a grande maioria são de jovens. Então nós estamos diante de um problema social muito grande, de uma juventude que está se esfacelando, que está se acabando, não é? Por isso que está ficando cada vez mais difícil achar homens. Então, quando aparecer um santo varão, minha filha, tá certo? Não sei se a gente está começando a viver aquele texto de Isaías, que vai chegar o tempo que os homens se tornarão mais escassos do que o ouro de Ofir. Não sei o que é o ouro de Ofir, mas parece ser um ouro diferente, que não se acha em qualquer esquina por aí. Então seja grata, viu, dona? Obrigado, Senhor, pelo sustância aqui, ó, bênção. Me faz muita raiva, mas é bênção. Agradeço o Senhor por ele. Então, vamos lá. Proteção da vida. Veja, a vida não deveria ser banalizada, mas ela deveria ser preservada. Aqui a gente começa a perceber, irmãos, o embrião da autoridade que Deus concede ao Estado.
o Estado tem autoridade para executar sentenças como pena de morte. O Estado tem esse poder. E aqui então a lei diz isso: se você matar, você também corre o risco de morrer. É para mostrar o seguinte, que a vida não pode ser banalizada, você não pode matar por qualquer coisa. Então a pena de morte, nós podemos ficar até um pouco assustados, e aqui a gente não vai fazer campanha para isso, jamais, mas nós precisamos entender que nós precisamos ter uma consciência mais forte a respeito do que é o homem. Por isso que o texto vai dizer que não se deve tirar a vida do homem, porque o homem é feito à imagem de Deus. Por isso que ele tem que ser respeitado, por isso que a sua vida tem que ser defendida, por isso que nós não podemos aceitar assassinatos banais, e nós deveríamos ter leis um pouco mais rígidas. É muito triste quando a gente vê um assassino, confesso, ele vai, presta um depoimento, e a justiça às vezes libera o cara para ele responder em liberdade, e ele sai rindo da justiça. Isso é muito triste, irmãos, porque o Estado está passando a seguinte mensagem: a vida não tem muito valor aqui. Mas não se arrisca a agredir um animal, você vai ter sérios problemas. O ser humano você pode matar de vez em quando, sabe? Porque a gente não vale nada mesmo, mas um animal não. Lógico que a gente não tem que agredir ninguém, mas aqui nós vemos que Deus concedeu ao homem esta autoridade, esta bênção dele proteger a vida. Não se deveria jamais, então Israel precisava entender isso, que a vida é uma dádiva de Deus, ela é preciosa aos olhos de Deus, e eles deveriam então lutar pela preservação da vida. Por isso que um cristão não pode tratar algumas questões da sociedade como se fossem questões banais, como o aborto, por exemplo. A gente sabe das complexidades que é, mas nós somos um povo que entende que a vida é uma dádiva de Deus e que o homem é a imagem de Deus, e por isso a sua vida tem que ser preservada desde o ventre materno. Tem que ser, irmãos. E aqui o Senhor abençoa com essa proteção da vida. Quando a gente pensa assim, olho por olho, dente por dente, a gente acha que é uma vingança. Não, é justiça. Você furou o olho de um, você vai perder um também. A igualdade, para não ter uma injustiça. O cara matou, agora ele vai lá e paga uma fiança e está tudo certo? Não. Olho por olho, dente por dente, é mostrar que a justiça ela tem que ser proporcional. Ela não pode ser desproporcional. Não é? Então, aqui, o povo de Deus precisava entender isso. Como viver a nova vida? Viva a nova vida com humildade diante do Senhor. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos dá a bênção, com a multiplicação da vida, com a provisão para a vida, com a autoridade para a vida, com proteção da vida. Por isso que por 3 vezes o texto vai dizer: eu requererei e eu requererei. Então, o povo do Senhor precisava entender estas verdades tão preciosas. E por que eu digo viver a nova vida com humildade? Eu quero aqui brevemente mencionar 3 textos, e você pode verificar depois na sua Bíblia. Um deles está em Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz assim: que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva vem de Deus. Segunda coisa, o Salmo 36, verso 9 diz: pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos luz. No texto de Atos 17, verso 24 e 25, você pode conferir na sua Bíblia, ou deixar anotado para você ler depois, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. E o texto resume dizendo assim: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Mas eu quero que, e tem o texto de Mateus 6, 24 e 34, quando Jesus, ao falar a respeito da ansiedade, ele diz: Deus cuida de vocês, é Ele quem abençoa com vestimenta, com provisões. Mas há um texto que eu quero que você abra aí, se possível, em Deuteronômio capítulo 8, porque se Israel tinha que viver a nova vida com humildade diante de Deus, aqui o Senhor, Ele vai esclarecer ainda mais o que ele estava querendo dizer. Deuteronômio capítulo 8,
a partir do verso 11 até o verso de número 20, fique aí com a sua Bíblia aberta e olha só que mensagem clara da parte de Deus ao seu povo, destacando que eles estavam muito perto de entrar na terra prometida. E Deuteronômio é o livro da repetição da lei, eles estavam sendo relembrados aqui do que o Senhor havia feito na vida deles, e como eles deveriam então entrar naquela terra. Olha só, verso 11, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com o maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem? Portanto, diz o verso 17, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Eu vou ficar aqui até o verso 18. Então, veja, irmãos, que Israel deveria guardar no coração, nós temos que entrar na nova terra e viver nessa nova terra com humildade, entendendo que é Deus quem abençoa, que tudo que nós vamos conseguir nessa terra é bênção de Deus, é bondade de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não, tudo veio dele, foi ele quem nos habilitou, foi ele que nos capacitou, e o povo deveria entrar na terra, irmãos, com essa convicção. Para terminar, como viver a nova vida? Viva a nova vida baseada na fidelidade de Deus. Verso 8 a 17, nós temos aqui a aliança que Deus faz com Noé. Olha só, verso 8. Deus também disse a Noé e a seus filhos. A família, irmãos, é a família da aliança, não é? E eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês. A palavra aliança, eu grifei aqui, ela aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes nestes versos. A palavra aliança está presente aí. E eu queria aqui destacar 3 coisas a respeito desta aliança de Deus. É maravilhoso a gente pensar que o pecado causou um estrago terrível. Mas Deus visitou seu povo com bondade e com misericórdia, né? Aliança é graça, aliança é bondade. Por isso, não por acaso, aqui por 7 vezes a aliança aparece nesses poucos versos. 3 coisas sobre esta aliança que o povo de Deus precisa entender. Primeiro, do verso 8 e 10, a Bíblia fala sobre a extensão da aliança. Deus não fez aliança apenas com o homem, Deus fez aliança com toda a criação, os animais também estão presentes. Nós não temos, irmãos, que maltratar a criação de Deus, nós não temos que judiar da criação de Deus, nós não temos que matar por prazer, matar por lazer, destruir por satisfação, não. Deus fez uma aliança com Noé e com a sua família, mas nesta aliança está incluída também toda a criação, por uma razão muito simples. Nós não estamos debaixo do mandato cultural. E no mandato cultural, o que é que nós fazemos? Nós exploramos as potencialidades da criação, mas sem destruir. Sem destruir. Então a gente vai encontrando novas tecnologias, o carro elétrico está surgindo aí, está chegando com força, daqui a pouco o carro a combustão vai sumir do mapa, não é aquele carro igual nós estamos acostumados com ele, outros ou novos fornecimentos de energia, tendo em vista que vamos ter muito sol, mas vamos ter cada vez menos água, então as hidrelétricas não é uma fonte confiável de provisão energética, nós temos vento, nós temos sol o ano inteiro aqui, a gente não explora isso e está demorando demais. Está demorando muito.
Então, porque o Brasil não está preparado para crescer 5% por ano, mas de jeito nenhum. Se crescer 5%, dá colapso, trava tudo. Os nossos portos não têm condições, as nossas estradas são horríveis, é tudo uma bagunça. Se tiver algum economista aqui, depois pode vir aqui e a gente conversa. É difícil, irmão. É complicado. Então, veja bem, estou dizendo isso porque nós temos responsabilidades. A extensão da aliança. Veja, Deus não fez uma aliança com o homem dizendo: eu vou levar vocês para o céu, vocês vão entrar na nova terra, mas essa nova terra pode ser sucateada, a criação pode ser desmantelada, vocês podem destruir tudo. não. Tanto é, irmãos, que hoje a nação que nós conhecemos como Israel, ela tem 40% da sua provisão de água extraída do mar. 40% da água que se usa em Israel vem do mar. É a única nação do mundo que tem um processo de dessalinização do mar. Porque no mar tem água demais, o problema é a água doce. Agora imagine vocês, 40%. Imagine todas as cidades litorâneas do Brasil se utilizassem uma tecnologia como essa. Não é? Então, isso é entender que a criação também faz parte da aliança de Deus. Isso tem que mudar a maneira como nós tratamos as coisas. É muito triste, irmãos, uma igreja como a nossa, e como nós brasileiros, toda semana, irmãos, é saque mais saque de lixo. É copo descartável que não tem fim, é prato descartável, é garrafa PET que não tem fim. A gente olha e pensa assim: para onde vai tudo isso? Eu fico pensando. O caminhão encosta lá onde a gente mora, irmãos, é lixo que não acaba mais. Toda semana aquela tonelada de lixo. Para onde vai esse negócio? Nós deveríamos ter mais cuidado, porque a criação, Deus disse: eu faço aliança com vocês, mas faço uma aliança também com todos os animais selváticos, os que saíram da arca, com todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Que coisa linda, irmãos, mas há uma segunda coisa aqui: viva a nova vida baseada na fidelidade de Deus, entendendo que estamos em aliança com Ele. Então entenda a extensão dessa aliança. Segunda coisa, a segurança dessa aliança, porque Deus está dizendo o seguinte: eu assumo um compromisso que com água nunca mais. Então nós que moramos em São Paulo, a gente fica apavorado quando o tempo fecha, a gente diz: meu Deus, sangue de Jesus tem poder, vai descer água. Não é assim, irmãos? Aí quem está na planície começa já a procurar um lugar mais alto para esconder, e dá aquele desespero, porque vai chover, vai inundar, e vai causar um estrago danado. Agora a gente sabe que vai passar. Não vai chover 40 dias e 40 noites, não vai chover o ano inteiro, uma hora o temporal passa, porque Deus diz: dilúvio nunca mais. Então, por maior que seja o temporal, por maiores que sejam as inundações, nós sabemos que vai passar. Então a gente fica, ufa. Porque se Deus falou assim: vai vir um dilúvio de novo, aí, irmão, a gente viveria atemorizado, não é? Porque a gente não tem noção do que é um dilúvio, irmãos. Dilúvio não é apenas água caindo de cima. Dilúvio é Deus abrindo todas as comportas de baixo. E olha quanta água nós não temos no lençol freático, não é? Então, a segurança da aliança, a gente sabe que dilúvio nunca mais. Pode ter ondas que vão se elevar, pode ter essas coisas todas e tudo mais, mas com água não. Por isso que Pedro disse que o Senhor falou: não vai ter um dilúvio de água, mas vai ter um dilúvio de fogo, irmão. 2 Pedro 3,17. Mas terminando, viva a nova vida baseada na fidelidade de Deus, entendendo a extensão dessa aliança, vivendo a segurança da aliança e olhando o sinal da aliança. Qual que é o sinal da aliança? Qual que é? O arco. O íris não está no texto. O íris não está no texto. É só o arco. O íris não está.
Por isso que a Nova Almeida, aqui ela já só colocou o arco, porque é o que está no hebraico, o arco da aliança, não é? Então, eu nem sei a partir de quando acrescentar o arco-íris, porque eu acho que a única coisa que aparece no sol é o arco-íris, né? Mas o texto só fala do arco. Então, o sinal da aliança, irmãos, que coisa linda, né? Verso 12, Deus diz: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies e todas as águas, e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens e eu o verei e me lembrarei da aliança eterna, aliança eterna que não tem fim entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Irmãos, é muito maravilhoso que nós precisamos destes sinais. Então vejam vocês que nós temos alguns deles na Bíblia. Com Israel, por exemplo, o sinal era o 7º dia, era o sábado. Esta é a minha aliança, vocês têm que guardar esse dia. Então, presta atenção, não brinque com isso, porque dia de culto é um santo dia, não é um dia qualquer. Não banalize esse dia, valorize-o, ame-o. É dia de culto, é dia de louvor. Lute contra aquelas disposições do seu coração que quer afastar você da comunidade. Eu posso te dizer de todo o meu coração, isso não vem de Deus, não procede dele, porque o sábado era um sinal da aliança entre Deus e Israel. Outra coisa, com Abraão, qual foi o sinal da aliança? A circuncisão. E com nós, qual que é o sinal da aliança? Qual que é o sinal da aliança? A ceia do Senhor. O sangue da nova aliança. Todas as vezes que a gente toma ceia, nós estamos olhando o sinal. E Deus também está olhando e dizendo: este é o sinal da minha aliança com vocês. Bênção demais, não é? Que coisa linda, irmãos. A extensão da aliança, a segurança da aliança, o sinal da aliança. Termino aqui pensando em algumas aplicações para nós. Vamos a elas. Primeiro, irmãos, a Escritura vai nos dizer que o cristianismo, ele é uma religião de sangue. O sangue está presente desde o começo, lá em Gênesis, capítulo 3. Possivelmente Deus teve que matar um animal, derramar o sangue dele para cobrir a vergonha e a nudez daquele primeiro casal. A palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue, ele é um elemento importante, porque o sangue, ele aponta para a vida. Por isso que não se deveria comer animal apenas estrangulado, cujo sangue continuava armazenado. Não, o sangue tinha que jorrar, e tem que ser assim. Então, o cristianismo é uma religião de sangue. O culto, nós estamos pregando em Hebreus, era sangue para todo lado. Porque aquilo era um sinal, aquilo apontava para a obra de Jesus Cristo na cruz. Por que o sangue de Jesus tinha que ser derramado? Porque sangue é vida, e derramar sangue significa: eu estou dando a minha vida pela sua, eu estou derramando o meu sangue por você. Por isso que o sangue do Cordeiro foi derramado, ele estava nos substituindo naquela cruz. Segunda coisa, o sinal da aliança de Deus com o seu povo não é mais o arco, mas é a ceia do Senhor. Ela é o sinal da graça de Deus, que enviou o seu Filho para morrer no lugar de pecadores e fazer por eles propiciação. Havia uma mesa dentro do Santo dos Santos com 2 querubins em cima. O animal era morto no átrio, todo mundo via. Então eles pegavam o sangue daquele animal, o sumo sacerdote vinha e jogava o sangue sobre o propiciatório.
O sangue cobria todo aquele tampão, e aqui embaixo estava o maná, estava a vara de Arão, estava a lei do Senhor. Propiciatório. Deus olhava, mas quando ele olhava, ele não via a lei, ele via o quê? O sangue do seu filho. Então, entre nós e o Senhor está o sangue de Jesus. Então, são sinais da nossa aliança. Por isso que a Santa Ceia não é apenas um suco de uva, a Santa Ceia não é apenas um pedaço de pão, é um sinal da aliança de Deus conosco. Por isso que a gente não pode abrir mão disso. Terceira coisa, eu penso, irmãos, que nós precisamos ter uma visão ampla de mundo. O que a humanidade precisa para prosperar? Eu creio que é desejo de Deus que cumpramos com o nosso mandato cultural e social e sermos bênção no mundo, crescer, multiplicar, encher a terra. Não se trata apenas de números de habitantes no mundo, mas do cumprimento da missão de Deus no mundo. Temos uma missão neste mundo e ela vai além de ajuntarmos tesouros sobre a terra. Não haverá multiplicação não haverá multiplicação se houver uma concentração de riquezas nas mãos de tão pouca gente. Deus quer que o seu povo cumpra o seu mandato, e dentro desse mandato está na promoção da vida, na dignidade da vida, na prosperidade da vida. Os muitos ricos do mundo deveriam trabalhar para que houvesse uma melhor distribuição, e a gente não vê isso, a gente vê uma concentração cada vez mais da riqueza no mundo na mão de um número muito pequeno de pessoas. Muito pequeno de pessoas. Por isso que a gente tem uma relação tão conflituosa entre patrão e empregado. Ela deveria ser melhorada, ela deveria ser melhor trabalhada. Deus queria que o seu povo pudessem ser instrumentos da graça dele, a fim de promover ainda mais o homem. Mas a gente sabe que é uma relação tensionada, conflituosa, mas nós precisávamos pensar um pouco melhor, mas eu entendo que o mundo vai de mal a pior nesse sentido. Caminhando aqui para o fim, irmãos, o texto bíblico diz que nós somos protegidos contra o pecado da soberba. Veja, o texto faz questão de dizer, e Deus abençoou. Com isso a Bíblia está dizendo que nós não somos autossuficientes, somos seres totalmente dependentes de Deus. Ele é a nossa fonte de vida, é Ele quem nos dá trabalho, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá inteligência, é Ele quem nos habilita. Ele é o provedor de todas as coisas. E isso é um antídoto contra a soberba do nosso coração, que por vezes podemos achar que somos bons demais, que somos autossuficientes demais, que se nós não tivermos naquele negócio vai acabar tudo, porque eu sou insubstituível. Não, irmãos, humildade diante do Senhor, somos instrumentos da graça dEle, o que nós fazemos, fazemos por causa da sua graça. Sirva a Deus com humildade, irmão. Lute contra a arrogância, contra a soberba. Essa igreja é pequena demais para mim. Eu quero ir para uma mega igreja. Isso é soberba do coração da gente. E nós podemos ser tentados a isso. Sabe? Podemos ser tentados a isso. Eu fui num dos templos mais lindos que eu já vi na minha vida, que é o templo da igreja Sarang. Mas lá na Coreia tem também uma igreja chamada Igreja de Lata. De lata. Eles abriram mão de construir um templo maravilhoso, porque eles pensaram, vamos enviar missionários para o mundo afora. Não vamos gastar uma fortuna com um prédio maravilhoso, nós vamos sustentar missionários. A igreja é simples, a estrutura é simples, mas a paixão missionária é grande. Não estou querendo dizer que quem construiu um templo está errado, não estou dizendo isso, irmão. Só quero dizer que às vezes nós podemos ser levados por vaidade, sabe? Então, vamos ter cuidado diante do Senhor. Uma outra coisa que eu creio que esse texto nos ensina é sobre a proteção do homem, bem como da mulher. Ela precisa transcender a questão do assassinato. A nossa sociedade ela é violenta demais. É uma sociedade que mata e mata com facilidade. Mas, irmãos, nós precisamos falar dos abusos emocionais. Nós precisamos falar dos abusos sexuais. Nós precisamos falar dos abusos físicos. Irmãos, é preciso falar de racismo, é preciso falar de preconceitos. Precisamos, irmãos, lutar contra essas coisas, porque isso vai contra a dignidade do homem.
O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A mulher não foi colocada como tapete para que seja pisada, massacrada, humilhada pelo homem. E lamentavelmente nós nos deparamos com a sociedade que tem muita dificuldade em lidar com isso. Muita dificuldade em lidar com isso. Então aqui, quando Deus concede autoridade, não é a autoridade para que se haja abuso de autoridade, muito pelo contrário. Então nós precisamos ampliar o nosso entendimento, não é? Para terminar, né, irmãos? Deus graciosamente, Ele estava enviando o seu povo ao mundo debaixo da sua bênção. Deus abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. Não se trata de Noé, se trata de Cristo. Porque Mateus 28, 18 a 20, nós temos agora Cristo, graciosamente, e Ele envia o seu povo debaixo da sua bênção, concedendo a eles autoridade, dizendo para eles irem e povoarem a terra, encherem a terra de discípulos, e de por todo o mundo, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é enviada para que ela seja instrumento de Deus, de multiplicação, de adoradores, de discípulos de Jesus. Vamos orar? Terminando aqui, vamos colocar de pé e vamos terminar com a bênção. E depois eu quero aqui dar alguns avisos muito breves. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos convida a olhar para a vida como esta bênção. E sobretudo em Cristo Jesus nós iniciamos uma nova vida. E que esta nova vida seja vivida com muita humildade diante do Senhor. E olhando sempre, ó Deus, esta aliança que o Senhor estabeleceu conosco. Em Cristo Jesus, o seu sangue foi vertido. Estamos em aliança com o Senhor e quando celebramos a ceia, nós somos lembrados dessa aliança. Abençoe o teu povo para que possa viver na tua presença com humildade, quebrantados e com gratidão no coração por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. O Senhor é quem nos abençoa de maneira tão graciosa. Nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. Aceita a nossa gratidão, aceita a nossa adoração. Nós o fazemos no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces e eternas consolações do Espírito, seja com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém.